Olá, caríssimos alunos do curso Clio, caríssimos futuros diplomatas. Eu estou aqui hoje para tranquilizar vocês. Saiu, agora há pouquinho, a lista da banca de terceira fase. E aí, esse é até algo elogiável, né, pelo fato de que em anos anteriores eles simplesmente não divulgavam nada, né, a gente não tinha a menor ideia de quem é que fazia a prova. Era muito engraçado porque eles avisavam depois quem é que tinha feito a prova que você já tinha feito. E aí não tinha a menor graça, né, porque não adiantava muito para você direcionar os seus estudos. E esse ano agora, portanto, eles divulgaram quem seria a banca da primeira fase. E aí, como a gente não está muito acostumado com esse nível de informação, né, a gente imaginava que talvez a banca de primeira fase fosse mantida para a terceira. E não. Esse ano agora eles tiveram mais uma atitude louvável de anunciar quem é a banca da terceira fase. Muitos integrantes se mantiveram, outros foram trocados. Então, se for pegar, por exemplo, a banca de português, mudou praticamente toda, né? A banca de inglês mudou bastante também, né? Outras bancas, tipo espanhol, francês, mudaram significativamente também. Em outros nós tivemos algumas alterações, né? Por exemplo, em política internacional, entrou o embaixador Ari Quintela, que se junta, portanto, aos outros dois integrantes da banca de política internacional, que foram também da primeira fase, que são a Norma Breda e o Alcides Costa Vaz. Mas o que você faz com essa informação toda, né? E aí vem o desespero. Pelo amor de Deus, eu vim estudando até agora, será que eu tenho que mudar meu estudo todo? E não, você não tem que mudar o seu estudo todo. Por isso que eu estou aqui hoje para te passar um pouco mais de tranquilidade. É óbvio que saber quem são os integrantes da banca pode te dar uma ideia, né, ainda que não muito precisa, acerca do que são as tendências, de repente, a serem cobradas. Afinal de contas, é ele que vai sentar para redigir a prova, né? Então, ele tende, portanto, a puxar para temas que sejam um pouco mais da sua zona de conforto. O que você faz com essa informação? Na medida do possível, pega daqui até a data da terceira fase que você vai fazer lá, joga o nome de cada um desses integrantes da banca na internet. Não para mapear a vida inteira do cara, isso vai fazer muito pouca diferença. Às vezes o cara é especialista no programa nuclear paquistanês da década de 70. É improvável que ele coloque alguma questão sobre o programa nuclear paquistanês da década de 70. É possível que ele puxe para algum tema ali da região, é possível que ele puxe para temas nucleares e tal. Então, o nível de especificidade que você precisa de cada um deles é muito pequeno. O ideal é que você tenha alguma ideia de quais são os temas com os quais ele trabalha. Então, por exemplo, vou te dar uma ideia da banca de política internacional, né, porque todo mundo puxa a brasa para a sua própria sardinha. O embaixador que entrou na banca de política internacional é o embaixador Ari Quintela, que é o diretor da divisão do Itamaraty para a Ásia Central, Meridional e para a Oceania. O que significa que vale a pena ficar de olho ali na região da Índia, né, Paquistão, Afeganistão. Eu puxaria, inclusive, um olhar um pouco para a China também, né? Dá uma olhada naquele entorno regional ali. Tem também, né, mais uma vez, ele trabalha também com Oceania. E aí, vale a pena você ficar mais ou menos de olho no que poderia cair ali. Mais uma vez, não é nada muito específico, não é para você estudar somente isso, largar todo o resto e tal, até porque esses integrantes da banca, eles têm um conhecimento bastante vasto, bastante amplo. Eles não conhecem somente daquilo. Então, se eles tiverem que colocar alguma questão sobre a ONU, eles vão colocar. Se eles tiverem que colocar alguma questão sobre política externa dos Estados Unidos ou política externa brasileira, é óbvio que eles vão ter um referencial muito grande para fazer isso. Novamente, em política internacional você continua tendo a Norma Breda, você continua tendo o Alcides Costa Vaz, e entrou o Ari Quintela. A mesma coisa acontece com a banca das outras disciplinas também. Essas mudanças, portanto, elas não devem ser um motivo de paranoia para você, elas devem ser um motivo de curiosidade. Eu colocaria assim. Então é interessante você dar uma olhada em quais foram as mudanças, quem foi que saiu, quem foi que entrou, mais ou menos qual é o perfil, com o que aquele integrante da banca trabalhou nos últimos anos, para ter uma ideia mais ou menos regional, temática, quais são os temas da preferência deles, porque isso pode indicar alguma tendência, só que, mais uma vez, não costuma ser algo absolutamente específico, minucioso, né? Se o cara trabalhou com um tema tal, vai cair aquele tema, né, daquele tamaninho pequenininho, você tem que ler a tese de doutorado dele. Normalmente não é por aí. Para te dar uma ajuda nisso, o blog do Barão, né, liderado pela brilhante Amanda Alencar, fez
um levantamento de todas as mudanças que aconteceram. Então, mostrando lá quem são os integrantes da banca que estavam na primeira fase, quem foi que saiu, quem foi que entrou. E aí você pode ir jogando esses nomes para fazer uma pesquisa de matéria por matéria. Mais uma vez, sem necessidade de paranoia, sem perder o sono por causa disso. De novo, não é uma necessidade absoluta que você conheça exatamente o perfil de cada um deles. Isso pode ser uma curiosidade que pode te ajudar. Agora, pode ser que você faça a pesquisa toda e não caia absolutamente nada daquilo que o pessoal da banca recomendou. Para a primeira fase, talvez isso seja uma exigência maior, afinal de contas, são muitas questões, né? Você pega a política internacional, por exemplo, quem assistiu as minhas aulas aqui, lembra que eu falei que tinha uma chance bastante grande de cair América do Sul, caiu, Conselho de Defesa Sul-Americano, caiu, Oriente Médio, caiu, nada que fosse mágica, né? São os temas com os quais os integrantes da banca têm uma familiaridade maior. E caíram, inclusive, questões com os quais não eram exatamente temas deles, né? Não eram os temas com os quais eles trabalham, né, a vida inteira. Na terceira fase é mais ou menos a mesma coisa. É possível que, conhecendo mais ou menos o perfil dos integrantes da banca, você entenda um pouco melhor o que está passando na cabeça deles na hora de fazer as questões. Agora, se você não fizer isso, é possível que você acerte as questões também. Recomendo que faça. Tá? Mas tirando um pouco da pressão, né? Não é que quem passou no final das contas é porque fez isso. Isso é algo que te ajuda, na verdade, a ter uma tranquilidade maior para imaginar, né, quais são os temas que podem cair na banca na hora que você chegar na prova e falar assim, beleza, aqui eu sabia que poderia ser cobrado, né? Já sei mais ou menos, inclusive, quem foi que fez, né? Quem é que pode ter formulado essa questão. Então, muito mais uma questão de mapeamento do que uma questão de necessidade de decorar, né, o trabalho de cada um dos integrantes da banca. Não há necessidade disso. Se precisar de mais alguma coisa, mais uma vez, estamos sempre à disposição. Um abraço e até a próxima.